Gente, que o Lula deu um show lá na Assembleia da ONU 2023, o Brasil e o mundo já está sabendo. Agora, se tem uma coisa que eu queria saber nesse momento, é como está se comportando o apresentador, o senhor Carlos Alberto de Nóbrega. Todo mundo lembra das críticas que o Carlos Alberto fez ao agora presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Inclusive, ele falou até da escolaridade do presidente, falou que não sabia como que os cidadãos brasileiros elegiam um cidadão para presidente da República, que em seu discurso falava que seu primeiro diploma era o diploma de presidente da República. E não ficou só nessa parte, teve outras críticas na sequência desse programa que o apresentador, o senhor Carlos Alberto de Nóbrega, fez ao presidente Lula. E agora eu gostaria de saber o que ele acha desse discurso do Lula lá na ONU, né? Aonde ele arrancou aplausos de grandes lideranças mundiais, foi mais aplaudido até do que o presidente americano Joe Biden. Enquanto o Lula foi aplaudido por 7 vezes durante seu discurso, o Joe Biden conseguiu ali ser aplaudido por uma vez. Ele levou ali 20 minutos em seu discurso até chegar o momento de falar da guerra da Ucrânia, o presidente americano, para que pudesse arrancar uns aplausos ali do público e das lideranças que estavam ali presentes. Já o Lula fez um baita de um discurso e arrancou aplausos ali no início, no meio, no fim. O Lula, a estrela do Lula continua brilhando por onde ele passa. Não é à toa que o Lula é presidente do Brasil pela 3ª vez, presidente do Mercosul e agora praticamente já o presidente da cúpula do G20. E aí o que é que o Carlos Alberto de Nóbrega tem a falar sobre isso? Porque um cara que tem uma escolaridade baixa, arrancar aplausos das grandes lideranças mundiais, ser aplaudido por 7 vezes, enquanto o presidente da maior potência mundial conseguiu ser aplaudido apenas uma vez, um cara de baixa escolaridade ser presidente do Mercosul, um cara de baixa escolaridade ser presidente da cúpula do G20, um cara de baixa escolaridade, segundo uma revista americana, está entre os 100 homens mais importantes do mundo em 2023? Será se já convence o Carlos Alberto de Nóbrega que a escolaridade do Lula não está fazendo falta em sua forma de governar? Até porque o Lula sabe montar uma equipe. Só lembrando que o Carlos Alberto de Nóbrega, eu não sei em quem ele votou, mas nós já tivemos gênios na política brasileira, como o Dr. Enéas. Talvez o Carlos Alberto de Nóbrega tenha considerado o seu Enéas e tenha tido votado nele, ou mesmo o Ciro Gomes também, que é professor de direito, porque se for falar do Bolsonaro, a gente for olhar para o discurso do Bolsonaro na ONU, os discursos do Bolsonaro lá faz envergonhar nosso país. Só lembrando que no discurso do Bolsonaro em 2022, na Assembleia da ONU, parecia mais um palanque para as eleições aqui no Brasil, onde ele veio falar do seu governo, veio falar do 7 de setembro, enfim, fez aquela lambança toda em cima do salto, sem descer do palanque. Parece que ele cruzou o Atlântico em cima de um palanque que ele tinha montado lá no 7 de setembro, na esplanada dos ministérios, ali na Praça dos Três Poderes. Porque seu Carlos Alberto de Nóbrega criticou de verdade o presidente Lula. Eu acho que agora, depois de tudo isso que vem acontecendo aí na carreira política do Lula, já deve convencer um pouco o apresentador, o senhor Carlos Alberto de Nóbrega. Porque se for falar de diploma, de formação, o Bolsonaro, por exemplo, que eu saiba, só tem formações acadêmicas militares. E olhe lá, então não dá para se basear muito na escolaridade quando ele for criticar o Lula, porque o velhinho de 9 dedos está colocando até o próprio Carlos Alberto de Nóbrega no bolso, como diz o ditado, né? Apesar que na área do Carlos Alberto de Nóbrega, que é humorista, o Lula não leva tanto jeito assim. Apesar que da forma que o Carlos Alberto de Nóbrega trabalha com tanto respeito que eu tenho a ele, como profissional, não é tão difícil, né? Porque ele fica ali no banco, né? Os humoristas contando piada e ele dando aquelas gargalhadas sem graça, mas que convence o telespectador. Eu mesmo me tornei fã do Carlos Alberto por causa daquelas gargalhadas dele sem graça. Então eu espero que ele reconheça agora o papel do Lula, não só na política brasileira, mas na política mundial, e solte
uma gargalhada daquela que me convence a ser fã dele, do Carlos Alberto de Nóbrega, e reconheça o potencial do Lula. Seria melhor para o nosso Carlos Alberto de Nóbrega.